Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Araújo e tá começando mais um vídeo de vendas. Esse vídeo de hoje eu tô gravando no domingo pra vocês. Hoje é dia 19, ó, já é 2 horas da tarde. Eu lembrei de gravar a entrada no mesmo dia que eu estou gravando. Então, eu tive só o primeiro pedido agora. Só teve um pedido hoje, gente, do iFood. Mas vamos ver o que vai dar o decorrer do dia, né? E eu vou falar pra vocês sobre o purê, né? Eu prometi que no último vídeo que vocês acompanharam aí, uma hora de vídeo, né, que eu vou fazendo as produções, eu ia explicar como é que funciona o purê aqui, qual a marca, como é que eu faço, quanto ele rende e se vale a pena, tá? Então, vou começar a explicar pra vocês. Vocês sempre me perguntam do meu purê, né, que eu comento muito aqui com vocês, que eu adoro, eu uso purê instantâneo. E nos últimos dias vocês têm comentado muito, né? Qual que é o purê que eu uso, como é que eu faço, tudo, né? Então, agora, eu resolvi mostrar pra vocês. O purê é este daqui, gente, da Qualimax. Ó, Qualimax, ele tem tanto esse daqui, que não é a receita completa. Tem esse daqui também, ó, que é a receita completa, que ele tem o pacotinho amarelo, né? E eu gosto dos dois, mas eu tenho preferência por esse daqui, tá? Que é só o flocos purê. É batata em flocos, tá? Ó, para purê. E ele é assim, gente, ele rende muito, eu acho que vale muito a pena. Porque o purê natural, ele pode ser congelado, tá? Diferente da batata só cozida ou assada, que não fica legal a gente congelar, o purê pode. Mas eu não tenho espaço, gente, por mais que eu tenha 2 geladeiras aqui, ó, eu tenho essa daqui, que fica só com as misturas de casa, e o freezer é bem pequenininho, e eu tenho aqui essa grandona, que tá lotada, gente, tá lotada, vou até mostrar pra vocês, ó, tá muito cheia. Então aqui eu não conseguiria fazer uma produção de purê e congelar, tá? E isso porque eu tô sem feijoada. A feijoada já tem uns 2 meses que eu não faço, porque se tivesse a feijoada, ela me come esse pedaço aqui todinho, a minha produção de feijoada. Então, eu fico sem espaço para ter congelado. Mas se aí na sua casa você faz questão de ter o purê natural e você tiver espaço para congelar, show de bola, gente. Mas, além disso, eu também tenho uma preferência muito maior por esse purê instantâneo do que o purê natural. E os clientes adoram, gente. Tanto é que no meu cardápio, os mais vendidos de acompanhamento é o purê. Purê em primeiro lugar. Purê e batata palha são as coisas que eu mais vendo como acompanhamento, tá? Ele aumentou, antigamente eu pagava R$38, agora tá R$42 aqui em São Paulo, né? No Atacadão eu compro. Mas mesmo assim, gente, rende muito, porque ó, ele rende 5,5 kg de purê. E aqui atrás, ele tem a receita, ó. Depois eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês. Mas ele tem aqui, ó, o modo de preparo. São 3,5 litros de água, 120 gramas de manteiga ou margarina, 30 gramas de sal e 1,5 litro de leite, tá? Pra fazer esse pacote inteiro. Então, para fazer esse pacote inteiro, você precisa disso e vai render 5,5 kg de purê. Gente, vocês virem aqui no vídeo que eu faço na minha panelinha. Eu não vou fazer agora com vocês porque eu já tenho pronto. Mas todos os vídeos de venda eu mostro pra vocês. Eu coloco mais da metade da panela de água, completo com leite, coloco uma colher bem generosa de manteiga e coloco meus temperos, que é sal e o tempero baiano. As coisas que eu uso no meu purê. Você pode colocar o alecrim, eu já testei também, fica bem gostoso. Mas assim, gente, pra mim vale super a pena. Eu amo, eu gosto, eu recomendo muito. Já, se você for comprar esse daqui, a receita completa, a única coisa que você precisa é água. Ferveu a água. Enche sua panela de água, ferve e vai colocando, ele é assim, ó, em flocos. Um pozinho, ele parece um leite em pó. Vai colocando, mexendo a panela sem parar até chegar na textura que você quer. Eu recomendo deixar ele um pouquinho molinho, não muito, mas um pouco mole, porque quando ele vai esfriando, ele vai endurecendo mais, ele vai encorpando mais, tá? Então se você já deixa muito duro ali na hora que você faz, quando você for servir, ele vai estar muito duro. Aí você é só amolecer, colocando mais água ou mais leite. Eu recomendo colocar mais leite, porque senão aí ele fica com gosto de água, né? E não agrega sabor, ele vai dissolver e vai tirar o sabor do purê, tá? Mas este daqui não precisa. Se você comprar esse aqui, receita completa, você não precisa colocar nada, sal, tempero, nada, porque ele já está salgado, temperado, tá? A única coisa que você precisa é de água, tá?
Mas aí fica a seu critério, gente. Eu gosto muito de trabalhar com esse daqui, porque aí eu coloco o meu tempero, né? Mas enfim, gente, as dúvidas do purê, eu espero que eu tenha esclarecido algumas coisas. E a vantagem pra mim, gente, é muito mais vantajoso eu comprar isso aqui, gente. Isso aqui tem validade, deixa eu até procurar aqui. Gente, isso aqui tem validade dia 8/1/2027. Então eu tenho 1 ano pra vender isso daqui. Diferente do purê, que mesmo que você congela é 3 meses. Então pra mim é muito mais vantagem trabalhar com esse, só que com esta marca. Tem outras marcas no mercado que eu não gosto, não me adaptei, e realmente não são boas, tá? Mas o desta marca e o desse daqui, ó. E o desse daqui, ó, Delamare. Eu comecei trabalhando com purê dessa Delamare aqui, ó, dessa marca aqui. Também é legal, eu gosto. Eu comecei a trabalhar com desta marca, da Delamare. Só que eles mudaram a fórmula. Então, tem lote que tá muito amarelo. E parece que eu usei caldo de galinha. E eu detesto comida com esses temperos artificiais. Então, por isso, e porque eu também não acho mais no Atacadão, eu não trabalho mais com ela. Mas, fica com seu critério. Ela é muito boa também, mas quando você vê que tá aqui clarinho, porque ele dá pra ver, ó. É igual o pacote da farinha panko. A farinha panko, pra mim, é dessa marca. É melhor até daquela da panko vermelhinha, né? Dá pra você ver. E se você ver que tá clarinho, pode pegar. Porque ela é muito boa também. E ela é feita do mesmo jeito. Você precisa desse daqui. Você precisa do leite, da manteiga e dos temperos, tá? Não é completo. Mas fica a seu critério, gente. Só que eu recomendo muito mais o da Qualimax, tá? Porque o dele, você pode comprar qualquer dia, qualquer hora, que sempre vai ser igual. Esse da Delamare, eu peguei das últimas 3 vezes que eu peguei, as 3 vezes estavam diferentes, né? Os lotes estavam diferentes. Então eu não gostei, né? Porque quando a gente trabalha, uma pessoa gosta da sua comida, ela quer comprar igual hoje e semana que vem ser a mesma, né? Então fica a critério de vocês. Eu recomendo só essas 2 marcas, tá? Mas é isso, gente. Espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês, né, sobre o purê. E é isso, gente. Bora lá começar esse domingo. Vamos ver se vai vender, se vai ser boa de vendas ou não. E gente, só antes de começar, eu resolvi mostrar pra vocês como é que tá meu cardápio já montado no iFood. Esse é o primeiro final de semana, né, que eu tô trabalhando com ele, com os preços novos, né, que eu tive que aumentar muito. Eu tive que aumentar minhas marmitas em quase 15 reais, quase todas, né. Algumas eu não aumentei. Mas também mostrar pra vocês que lá no final, o cliente não vai pagar o valor cheio. Ele acaba pagando o valor que já tava antes, né? Por quê? Eu ativei o Hits, né? Então, eu tô com a minha loja no Hits, ativado no Hits, na campanha inteligente e com a taxa de entrega grátis até 10 reais. Então, lá no final, o cliente geralmente não vai pagar os 48 reais na minha parmegiana. Eu tô com a minha loja aberta aqui, eu vou gravar a tela pra vocês verem. Na minha loja, como cliente, eu tô entrando como cliente na minha loja, tá a 38 reais a parmegiana, ou seja, ela tá no valor que tava antes, né? Porque ela está dentro do Hits. A minha parmegiana de frango, ela tá em 2 categorias diferentes, porque eu tenho os mais vendidos da Madu e os mais vendidos no iFood, a parmegiana de frango. Então eu tenho 2 categorias a parmegiana de frango, então ela entrou 2 vezes aqui no Hits. Aí a minha berinjela tá a 33, eu coloquei ela quase 50 reais lá. Ela tá a 33, porque ela também entrou no Hits. A omelete tá a 24, a calabresa também tá 24. Aí o meu filé de frango grelhado tá no valor normal, o estrogonofe eles não entraram, né? E só que eu também entrei do meu marido, no iFood do meu marido, e entrei na loja. E pra ele aparece 2 promoções da minha carne, né? Que aí a minha carne também acho que tá a 30 e pouco pra ele. As minhas opções de o bife acebolado e o bife a cavalo. Então, gente, mesmo aumentando as minhas marmitas, eu aumentei pra entrar nessas promoções e o cliente acabar lá no final não pagando o valor total. Óbvio que para cliente vai ter que vai aparecer ele com o valor total e ele vai só ter a taxa de entrega grátis se for até 10 reais. Passando disso também não entra. E fora as promoções do próprio iFood que ele subdizia, né? Que eu não pago nada.
o que tocou agora dos bolinhos, né, que eu montei aqui pra vocês, ele tá na promoção, que eu paguei na minha loja, acho que R$12, porque ele também tá no Hits. Então, os doces vão sair mais, porque eles entraram no Hits. Mas também tem um cupom de 5 do iFood. Então, eu paguei 13, o iFood pagou 5, e nessa totalizou R$18 de desconto pro meu cliente lá no final, né? Então, gente, são estratégias. Vamos ver se minha loja agora vai começar a andar, porque todas as promoções estão ativadas. Eu tô dando a taxa de entrega grátis. Eu reformulei meu cardápio, né? E vamos lá, vamos ver o que vai dar. A Kita é muito devagar, né? E na 99, eu com ela, como sempre, eu estou tendo problema, porque lá no contrato tá preço balcão, e eu não sei como é que eu vou fazer. Ela não está aberta hoje, porque lá é prejuízo na certa se eu vender nessa marmita, porque é bem precificada, é diferente, né? Então, a 99 hoje está fechada. Então, hoje eu estou na mão do iFood e da Kita pra ver o que vai dar no final do dia, né? Então, vamos lá, vamos ver o que vai vender. Espero que venda alguma coisa até 8h30 da noite, né? Mas é isso, gente. Vamos lá, vamos ver o que vai dar hoje. Então, como eu disse, gente, meu primeiro pedido do dia foi de 2 bolinhos no pote de ninho com Nutella. E provavelmente agora os meus doces vão sair muito mais do que antes, porque eles entraram no Hit, né? Os bolos no pote entraram no Hit e o meu brownie, o browninho no copo também entrou no Hit. Tanto é que já saiu aí também, gente, no dia de hoje. Já adiantando aqui pra vocês que além desse pedido dos bolos, também saiu no pedido de um copo de brownie, né? E os meus doces, gente, eu gosto de montar na hora, porque se eu já deixo montado, o meu bolo, né, a minha receita de bolo dá pra montar só 10 bolos no pote. Aí eu fico limitada nos sabores. E pra montar na hora, não, gente. E tanto é que também dura muito mais, ele fica muito mais fresquinho e, gente, fica muito gostoso. Dessa vez eu acertei muito no leite condensado que eu comprei dessa vez, pra fazer esse recheio, que esse recheio ficou extremamente cremoso, ficou assim num ponto lindo, perfeito. E a única coisa, gente, que agora eu tô sem o saco craft pra mandar os bolos, os docinhos, né, porque não tem como eu mandar ele num saco craft GG, que é muito grande. Aí pra mandar só os bolos, tem que ser o saco craft P, que é bem pequenininho. Então, eu acabei mandando na sacola mesmo. Gente, eu vou aproveitar que não tá tendo muita venda e vou fazer minha produção de docinho aqui pra loja, tá? Eu tinha parado porque eu abri uma confeitaria aqui do lado, mas eu vou voltar, gente, porque não tem como ficar parando pra dos outros, né? Então eu vou mostrar pra vocês. Aí se entrar pedido, eu paro. E depois eu vou continuando. E gente, só um adendo sobre esses docinhos é que eu estou fazendo aqui pra vender na loja, aqui na porta, tá? Aqui na loja da minha mãe, antes eu fazia muito doce pra vender aqui, mas uma pessoa abriu aqui do meu lado uma confeitaria, né? Então, onde acabou me prejudicando bastante, mas só dando aqui um adendo pra esse brownie, gente, olha que coisa mais linda. Fica bem molhadinho, fica uma delícia. Essa receita de brownie já tem aqui no canal, tá? Só vocês procurarem, mas eu acho que eu vou deixar fixado aqui também. Então, eu vendia muito os meus brownies, meus bolos, os meus geladinhos aqui na loja, aqui na porta, né? Só que depois que essa mulher abriu, ela acabou me prejudicando demais, porque ela começou a vender exatamente as mesmas coisas que eu. Só que, gente, agora eu estou no nível que eu vou voltar a fazer. Eu tinha parado de fazer por causa dela, mas eu vou voltar a fazer. E quem quiser que compre, se não quiser não compra, compra com ela, compra comigo, tanto faz. Mas eu preciso de dinheiro rápido, e os doces me trazem muito dinheiro rápido, gente. Gira muito rápido, porque eu vendo eles baratos, exatamente por isso, né? Eu tenho um lucro neles, sim, mas é por isso que eu faço doces pequenos, para poder vender o mais rápido possível, para girar o dinheiro aqui em caixa, né? O que me ajuda bastante. Os geladinhos também tiveram uma queda, gente, nos últimos tempos por causa dela, porque depois de um tempo ela começou a vender o mesmo geladinho que eu, né? Então, tá uma situação assim meio complicada, mas, gente, não tem o que fazer. Eu preciso voltar a vender meus doces também, né? Porque eles me ajudam muito, né? Mas enfim, gente, aí eu vou refazer um doce que eu vendia
demais, que é esse brownie, mas eu recheio eles e cubro com chocolate, igual o pão de mel. Só que ao invés de ser pão de mel, eu faço com brownie. E como faz muito tempo que eu não fazia, eu fui anotando tudo de novo, o peso de cada coisa, pra mim poder especificar de novo, pra ver se ainda tá dentro, né, da minha precificação original. Então eu começo pesando um pedaço de brownie e depois quanto eu vou lá de recheio. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted. E aí, gente, eu fiz nos 4 sabores principais aqui que sempre vende, que é de ninho, ninho com Nutella, brigadeiro e ferreiro. E depois de rechear todos eles, eu peso para ver quanto que ficou o peso total desses brownies já recheado, para mim saber quanto eu vou usar de chocolate depois de banhado. Então, eu preciso, depois de rechear eles todos, eu vou pesando os 4 sabores para ver qual que fica o mais pesado, né? E descontar também para saber quanto de chocolate vai em cada um. Então, nesse potinho aí, eu derreti um pouco de chocolate, joguei eles dentro e vai fazendo o banho dele, assim, completo. E é interessante que essa casquinha de chocolate fique bem fina, tá? Não pode ser muito grossa. E no topo, eu já vou colocando um topper pra mim saber quais são os sabores, gente. Porque depois de banhado, não tem como a gente saber, né? Então, eu já vou banhando e colocando por cima. O de leite ninho, eu vou colocando leite pó, assim, por cima. E o outro eu vou colocando brigadeiro, o outro amendoim. E o que é de ninho com Nutella, eu só faço riscos de chocolate branco.
depois do banho, como eu tenho que levar eles pra geladeira pra poder cristalizar o chocolate, eu já aproveitei também pra cortar todo o restante do brownie. Pra aí sim, esse restante ser o brownie num copo, né? Porque ele tem que estar cortado em quadradinhos. E se vocês repararem, gente, eu só uso coisas de plástico no brownie, porque se a gente usar uma faca mesmo, ele fica colando muito, grudando. E nas coisinhas de plástico, não. É claro que dá pra você cortar com uma faca de metal, uma faca de cozinha normal pra cortar o brownie. Mas é um pouquinho mais chatinho, né? Então, usando assim as espátulas de plástico, facilita demais. E corta super certo, gente. É bem molinha, é uma delícia esse brownie, gente. Aí eu só coloco tudo dentro do pote, fecho e coloco a data de fabricação para me saber que dia que foi produzido, né, e ter a noção da validade. Ele fica perfeito 10 dias em geladeira, assim. Ele bem fechadinho, só cortadinho assim, fica maravilhoso. Já esses docinhos, já banhado e recheado, ele fica perfeito 5 dias fora da geladeira. Ele pode ficar fora, tanto o brigadeiro quanto o brownie e o chocolate são feitos para ficar fora de geladeira, mas aí ele tem a validade reduzida, né, 5 dias. Agora, se sua cidade tá extremamente quente, é melhor deixar na geladeira mesmo. Eu não gosto porque ser banhado a chocolate, né? Mas você pode deixar na geladeira que aí ele dura até 7 dias tranquilo, tá? Não dura tanto quanto sem estar recheado porque ele acaba umedecendo bastante a massa. Então ele tem uma validade um pouquinho menor, mas mesmo assim, gente, a validade dele é maravilhosa para se trabalhar. E se você não trabalha em porta de casa, ele também é ótimo para você sair e vender ele na rua. Só que lembrando, gente, ele tem que estar muito bem embaladinho, sem contato com ar, que aí fica perfeito, tá? Eu comprei esses saquinhos, ele tem a medida de 12 por 20, eu acho, né? É 12 de largura e 20 de comprimento, para poder colocar, tá? Então eu só selo ele ali com durex mesmo, dobrando bem para trás e tirando o máximo de ar possível de dentro desse docinho. E eu gosto de trabalhar com esse saquinho transparente para o docinho realmente ficar bem à mostra, tá? E, gente, uma coisa que eu recomendo, se você for trabalhar só com doces, com chocolate, que aí sim você trabalhar com luva, principalmente com chocolate. Não por questão de higiene, né, porque a gente sabe que é só lavar a mão, que tá tranquilo, mas pra não ficar marcando a digital no chocolate, porque é chatinho, né. Então, quando vocês forem pegar assim depois de finalizado, aproveitem uma luva, que eu tô sem luva em casa, né, pra poder fechar. Mas enfim, aí eu só termino adesivando ele com os adesivos da minha marca, que eu compro na Shopee, sai super baratinho. E na parte de trás colocando a data de validade, o valor e o sabor. E depois de finalizados eles ficam assim, gente, fica a coisa mais lindinha do mundo. E por aqui eu vou vender eles a R$5, mas dá tranquilo pra você vender até 8 ou 10 se você aumentar o pedaço do brownie, né? Cortar ele um pouquinho mais larguinho. E finalmente a minha loja tocou o primeiro pedido de marmita. Isso já era por volta de umas 3 horas da tarde. E foi um bife empanado. E o cliente escolheu de acompanhamento a couve refogada na manteiga, batata palha e ele queria só o arroz. Então eu montei, gente, esse richô com essa marmita aí que fica bom mesmo, né? Mas enfim. E esse empanado, gente, foi o do bife de lagarto. Pra quem perdeu, foi no último vídeo de produção. Eu falei pra vocês que é a primeira vez que eu tô trabalhando. E, gente, ele ficou perfeito até depois de congelado. Então eu super recomendo mesmo, de verdade, agora, vocês trabalharem com um bife de lagarto também, pra poder fazer o bife empanado, parmegiana ou até o bife acebolado, que fica assim maravilhoso. E depois de um tempinho também tocou o segundo pedido do dia, que foi 2 marmitas. Esse pedido foi muito bom. As duas eram com arroz e feijão. E uma delas, o cliente escolheu somente o chip de batata doce de acompanhamento, né, que é essa daí que eu tô montando. E a proteína era uma omelete de seleta de legumes, tá? Aí eu viro... Gente, ficou muito linda essa seleta acompanhando assim a marmita. Eu achei muito legal o jeito que ficou, né? Mas enfim, a outra marmita desse pedido também era um bife, a parmegiana. E eu acho que agora, gente, com os valores, como tudo aumentou, as minhas carnes vão sair muito mais do que antes, né? Porque antes era o rei, era a parmegiana de frango, os pratos com frango saíam muito, né? E nessa marmita de bife, o acompanhamento era somente purê. Então, eu giro uma para ficar a parte da comida de um lado e os acompanhamentos de outro, para sair bem equilibrado, né, o peso da marmita, empacoto as duas juntos
e colocou no saco craft. As duas juntas e despeito já pro motoboy. E como eu falei lá no começo do vídeo, gente, o pedido que tocou junto com essa da marmita foi do copo brownie de ninho com Nutella. Então eu já peguei e montei e ele entrou no Hits, por isso que tá saindo. E eu já vi que as coisas com ninho e Nutella vão ser o que vai sair mais, porque só foi esse sabor que entrou na parte do Hits. As coisas com brigadeiro não. Então quando eu fiz a minha produção de brigadeiro de novo, eu acho que eu vou gravar pra vocês mostrando também, que aí eu já mostro a marca do leite condensado. Eu vou ter que fazer o dobro de ninho do que o de chocolate, porque ele saiu muito mais. Aí a cliente conseguiu pedir só o copo brownie, porque o meu pedido mínimo na loja é 25 e esse copo é 25. Né? E ele aí sim eu consegui mandar nesse saquinho branquinho. Mas, gente, preciso urgente comprar o saco Craft P, porque eu não gostei desse jeito de mandar pro cliente, né? Mas, enfim, esse próximo pedido também era uma marmita com só arroz, o acompanhamento de banana e a chip de batata doce, e era uma parmegiana de frango. E gente, vocês viram lá no meu cardápio no começo do vídeo que tem algumas que estão com fotos verdadeiras e outras não, porque eu vou ter que esperar ir saindo. Principalmente o de estrogonofe que não tá com a foto, pra poder montar, né, e mostrar. E olha que lindo que fica, gente, a apresentação dessa marmita. Eu amei, fica muito bonita a comida, assim, e as coisas bem sequinhas, né. Esse chip de batata doce ganha meu coração, porque ela, assim, é maravilhosa. Mas voltando, alguns eu consegui colocar, porque como eu congelo minhas proteínas prontas, aí eu consegui colocar ali rapidinho só pra poder tirar a foto. Mas o estrogonofe eu teria que fazer na hora pra poder tirar a foto, né, gente? Então, conforme for saindo o estrogonofe, o pizzaiolo e a calabresa, que acho que foi as que ficou sem a foto verdadeira, eu vou tirar pra colocar lá no cardápio, né? E esse último pedido também é mais uma parmegiana de frango, mas aí é com arroz e feijão, e esse cliente também escolheu somente purê de acompanhamento, né? E também pegou uma porção de banana frita. Tava fomentando aí, e vocês repararam, gente, que hoje eu não tinha colocado o purê no Rechaux, porque como eu tinha feito um dia antes, eu não gosto de deixar no Rechaux o dia inteiro quente ali, porque como ele tem o leite, eu tenho medo dele azedar, né? E deixar ele na geladeira e esquentando na hora não tem problema nenhum. E eu achava que ia ter mais pedido do que esse, porque esse último pedido minha loja tocou, era 6h30 da tarde, eu fui fazer mais purê e eu gravei pra vocês. Só que aí, infelizmente, não teve mais venda, né, gente? Esse realmente foi o último pedido, mas pelo menos eu gravei aqui no mesmo vídeo explicando pra vocês o purê, como é que eu faço, assim, bem em detalhe, pra poder montar ele. E esse Rechaux também, gente, é maravilhoso, deixar ali os pedidos em cima, pra até esperar o motoboy chegar, que ele já fica ali quentinho, né? Mas como eu disse, o purê eu faço colocando bastante água na panela, mais que a metade, completando com leite, colocando uma colher bem generosa da manteiga e temperando ele com sal e o tempero baiano. E aí, gente, é só esperar pegar ele ponto de fervura, esse líquido, né, pra gente começar a colocar o purê instantâneo, porque se colocar antes não dá certo. Ele fica enfarelado, ele não vira um creme, tá? Ele fica bem ruim. E eu até mostrei pra vocês que conforme que você vai colocando, ele vai engrossando na hora. E que ele engrossou demais, ele ficou assim, tá vendo que ele fica bem granulado? E não é o ponto, gente. Ele fica assim bem grosseiro, então eu coloquei mais água, porque como eu estava fazendo ali na hora, fui mexendo até ele ficar bem cremoso. Ele ficou até bem consistente, você pode deixar ele um pouquinho mais molinho do que isso, né, do que esse ponto do que eu vou mostrar pra vocês, mas assim, pra você vender na hora, fica perfeito, gente. E olha que coisa linda esse purê, e ele fica muito gostoso, rende muito bem, vale super a pena.